Então, vamos lá. As questões que eu separei foram baseadas naquelas que você me mandou. Só tem Ok. um conteúdozinho a mais porque naquela nós não tínhamos gravitação. Eu peguei questões de gravitação também. O restante são todas questões baseadas naquelas que você me mandou. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa lista. Vamos fazer uma revisão. Primeira coisa, são 4 assuntos que vai cair na prova de vocês. Deixa eu abrir aqui. Os assuntos são, tá aqui, ó. Impulso, quantidade de movimento, gravitação e estática. Cada uma delas vai ter sua própria fórmula, que é o chatinho. Porém, vamos tentar entender a ideia por trás de tudo isso. Começar por impulso. O impulso é a primeira questão aí. Pode ler, por favor, Yuri? Se não for muito, te exigir muito. Uhum. Durante um futebol, o jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 sobre 2 newtons durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Então vamos lá. O que é o impulso? Fórmula de impulso é a seguinte: impulso é a força que eu aplico vezes o tempo que essa força está sendo aplicada. Exemplo, é, estou empurrando uma caixa com 1.000 newtons em 1 segundo. Qual que é o meu impulso? O meu impulso é a força que eu aplico, que é 1.000, vezes o tempo, que é 1. Então, meu impulso, 1.000 newtons segundos. A ideia disso A daqui 50 newtons. foi A onda 50 newtons. 50 newtons. Isso aí. A ideia do impulso, a ideia é que mais a gente explorar o que é o impulso. Sabe quando a gente vai correr, quando a gente era criança, falava assim, pega o impulso para correr? O que é o impulso? Uhum. É essa força inicial que a gente faz em menos tempo. No carro seria o arranque. Quando a gente fala, caramba, esse carro faz 0 a 100 em poucos segundos, é o arranque, é o quanto de força ele consegue colocar no carro em menos tempo possível. Isso é o impulso. Então, como você já bem fez, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1. Isso aqui é 5 vezes 100 vezes 0,1. Isso aqui é 50 newtons por segundo. Newtons segundos. Questão seguinte. Sempre quando ele nos der um gráfico que seja força por tempo, a área desse gráfico será o meu impulso. Então, o nosso objetivo aqui dessa vez vai ser encontrar a área desse gráfico. Então, ele diz assim para gente: o gráfico a seguir representa a variação de intensidade da força em função do tempo. O gráfico da força aplicada sobre a função do tempo. Calcule o impulso da força no intervalo de 15 segundos. Então, a área desse gráfico será o meu impulso. Que figura nós temos aqui? Um retângulo. Um retângulo? Até aqui é um retângulo. Aham. Essa Depois figura um tem um outro triângulo. nome. É, trapézio. Perfeito, trapézio. Como que a gente calcula a área de trapézio?
Não lembro, sinceramente. Se é a seguinte, tá vendo que nós temos dois lados que são paralelos? Paralelos é isso daqui, ó. Um de frente pro outro certinho, Uhum. que é aqui, ó, esses dois e esses dois. E são paralelos entre si. O que é maior, a gente chama de base maior. O que é menor, a gente chama de base menor. E essa distância entre eles, a gente chama de altura. Como que a gente calcula a área de trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nessa questão, quanto que vale a nossa base maior? Peraí, eu tô fazendo um desenho aqui. Tá bom, faz aí. Aparecendo no caderno. Tranquilo. No caso, a base menor. Ah, sim, entendi. A base menor, a base maior do 0 ao 15, né? Isso aí, do 0 ao 15 e é menor do 0 ao É, 8. 0,8. Peraí. Dá 19. Então, base maior 15, base maior 8. O que que dá 19? Porque tem altura, pô. Ah, não, errei demais. Quanto vale a É que altura? eu primeiro fiz. É que eu fiz errado, porque eu não vi que era multiplicação ali, na altura. Aí eu fiz 15 vezes 15 e depois mais 8. Não, 15 mais 15 e depois mais 8. Entendi. Tem uma explicação aqui, ó. Pera, deixa eu acertar aqui rapidinho. Tranquilo. Então, primeiro faz aqui dentro, Depois fora. depois fora. Isso aí. Eu acho que vai dar número com vírgula. Vai sim. Então, ó, Pera aí, aqui. então deixa eu terminar aqui rapidinho. Pera. Só falta dividir. Deu quanto aqui em cima? Em cima deu 245. Dá 245 não. Não? 5 vezes 3, 5 sobe um. 7, 8. 3, 2. 5. Mais 5 vezes 2 é 10. Perdão. Vamos de novo. 10, 11. Pula um. 3, 2. Então piorou. É, dá 345.
Deus errou. É, viajei. 345. Fazer aqui. O meu deu 174,5. Quase isso. Olha aí. Vou fazer juntos aqui. Por 3 a gente vai um. Ah, Um é. vezes 2 é 2. Viajei aqui no 4. 2 vezes 2 é 4, 4. 7. 14 menos 0. Descendo 5, 2. 2 vai dar 4, 1,05. Fechou. 172,5 newtons segundos. Quase acertei, cara. Eu viajei no 2, tá ligado? Eu botei 4. Então, sempre quando a gente der um gráfico força por tempo e quiser um impulso, a gente vai fazer a área dele. Outra forma de fazer era achar a área do retângulo que está aqui dentro e a área do triângulo. Tá vendo? Pode também achar os dois e somar, que vai dar a mesma resposta. Tá, agora vamos para uma coisinha um pouquinho diferente. Tem aquilo que a gente chama de teorema do impulso. O que seria isso? O teorema do impulso vai dizer que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. O que que isso significa para a gente? Significa que quando eu tenho uma modificação da minha velocidade, então, exemplo, eu tenho minha bola que está 2 metros por segundo e vem uma pessoa aqui, ó, e chuta essa bola. E chuta essa bola. E essa bola ganha muita velocidade, atingindo 30 metros por segundo. Para ela ir de 2 para 30, ela passou pelo impulso. Então, essa variação de velocidade, a gente consegue calcular o impulso a partir dela. De que forma? Esse Q significa quantidade de movimento ou momento linear. Então, esse Q é a quantidade de movimento ou momento linear. Como que calcula o Q? O Q é a massa vezes a velocidade. Como nós temos um delta aqui na frente, nós vamos pegar o Q final e subtrair pelo Q inicial. Então, vamos pegar essa questão aqui, ó. O que que ele diz para gente? Uma bola de massa 0,5 quilogramas é chutada para o gol, chegando ao goleiro com velocidade de 40 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade inicial, 40 metros por segundo. Rapidinho, mas o que seria o movimento linear? É a mesma coisa que É a o mesma quantidade coisa. de movimento? É a mesma coisa, só o nome que é diferente. Totalmente diferente. É. Então, para calcular ele vai ser isso. A massa dele vezes a velocidade. Isso vai ser, por exemplo, por que que você ser atropelado por um caminhão é diferente de ser atropelado por uma bicicleta? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento do caminhão é muito maior do que a quantidade de movimento de uma bicicleta. Então, essa é a quantidade de movimento. E rebatida por ele, sai com velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 40 e a final é 30. O impulso que a bola sofre, graças à intervenção do goleiro, tem módulo em newtons por segundo de
Então, final menos inicial. Como que vai ficar? 10 Impu- metros por segundo. Impulso é quantidade de movimento final. É a massa. Então, é a massa Nossa. rapidinho, vezes essa. Não vai dar alternativa, não, tá? Alternativa que tá tudo errado. Vezes a velocidade final. Qual que é a velocidade final? 30. Dá Menos. 15? Oi? Aqui, ó. 15? Isso aí. Aqui vai dar. Você tá falando do final? A resposta final? É. Vamos ver. Meio Não, tô vezes. falando Ah, a 15. do Isso aí. 5,5 vezes 30. 30. Isso aí. Dá 15. Aí o outro dá 20, então. O outro dá 20. Perfeito. Qual vai ser a nossa resposta aí, então? 5. Sim. Então, o teorema de impulso é só calcular a, o movimento final menos o inicial, né? Isso aí. Final menos inicial. Já. Só lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Tranquilo. Então, saímos de impulso. Vamos entrar agora numa questão sobre quantidade de movimento, que é a seguinte: nós temos uma relação que é que quando nós temos um sistema de conservação, o que é um sistema de conservação? É um sistema que nós não temos perda. E esse sistema é fechado. O que que significa esse sistema fechado? É que ele não está em contato com nada. Exemplo, você está patinando no gelo com a sua namorada e um empurra o outro. Quando um empurra um outro, o que que vai acontecer? Você vai para trás e ela vai para trás. Mas vocês vão para trás com a mesma velocidade? A resposta é não. Vai depender do peso de vocês. A massa de vocês vai fazer diferença. Outro exemplo onde isso se aplica é no foguete. Ou quem tá numa nave no espaço. Se a pessoa pegar, por exemplo, alguma coisa e empurrar, jogar para trás, ele vai ser jogado para frente, por causa da terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Então, se eu jogo algo para frente, eu vou ser jogado para trás. Show? Uhum. Tranquilo? Aí, como que a gente consegue descobrir a velocidade que eu vou ter se eu estiver jogando alguma coisa? Da seguinte forma: a minha quantidade de movimento tem que ser igual à quantidade de movimento do objeto. Um exemplo aqui: eu tenho 100 quilos, e empurro um objeto que pesa 20 quilos, e esse objeto, quando eu empurrei, ele saiu com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual vai ser a minha velocidade? Entendeu a ideia? Eu estou juntinho, estou agarradinho com o objeto,
Só que eu pego esse objeto e jogo ele para frente. Quando eu jogar ele para frente, eu vou ser empurrado para trás. Quanto que eu vou ser empurrado para trás? Vai ser a seguinte fórmula. Essa daqui. A minha quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento do objeto. Então, ó, 100 vezes o x vai ser igual a 20 vezes o 10. Então, a minha massa vezes a minha velocidade é igual à massa do objeto vezes a velocidade do objeto. 100x é igual a 200. X é 200 dividido por 100, que vai dar 2 metros por segundo. Muito parecido com o que acontece com uma arma. Quando você atira e a arma sobe, bem Aham. parecido. Se a arma tivesse solta e você atirasse, ela ia para trás ao invés de subir. Ela está subindo porque a sua mão está segurando. Agora vamos ver a questão, que diz assim: determine a velocidade de recuo de um canhão que possui a massa 1000 vezes maior que a massa da bala. Vamos supor que a massa da bala seja de 1 quilo. Então a massa do canhão vai ser quanto? 1000 quilos, tá bom? Então, 1 quilo e 1000 quilos. Sabendo que a velocidade de saída da bala ou do projétil é de 200 metros por segundo. Como que a gente calcula? A quantidade de movimento Sim. minha, no caso aqui vai ser do canhão, então é 1000 vezes a velocidade, é igual à quantidade de movimento do objeto. No nosso caso aqui é a bala, que é a massa vezes a velocidade. Entendeu a ideia? Sim. O chato é gravar fórmula, mas você tá achando difícil até aqui? Cara, é fácil. O problema é a fórmula mesmo, tá ligado? Tinha um professor de química, de física no ensino médio, que ele colocava atrás das provas todas as fórmulas. Aí Isso teve não um é dia que ele virou professor. pra Ai, gente e falou assim: sabe por que eu coloco todas as fórmulas? Vocês não vão saber utilizar mesmo? Todo mundo ficou meio com a cara meio de bunda. Mas ele colocava atrás tudo certinho. Então aqui, ó, a velocidade vai ser meio, desculpa, meio não, vai ser 200 dividido para 1000. Corta os zeros, 2 dividido para 10. Isso é a mesma coisa que 0,2. 0,2 metros por segundo. Só que nós não temos essa resposta, né? Porque a resposta está em quilômetros por hora. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, multiplicando por 3,6, a gente acha 0,72 quilômetros por hora. Entendi, Concordou? entendi. Então, tá aí mais uma. Então, passamos a parte de impulso e quantidade de movimento. Vamos para estática. Qual que é a ideia da estática? Você, quando estava Cara, brincando, essa daí, o professor, ele botava no quadro, você não conseguia entender nada, cara. Mesmo com ele explicando e tal, eu não consigo entender nada disso aí. vamos, então, vamos tentar pensar de uma forma seguinte. Quando você, lembra quando você era criança, a gente brincava de no balanço? Uhum. Quando a gente queria colocar alguém de castigo, que é deixar a pessoa no alto, o que que a gente fazia? Você chegou a brincar muito de balanço? Já. O que que fazia quando a gente queria deixar a outra pessoa lá no alto? A gente chegava mais pra trás. Chegava mais para trás. Então se liga. Se a pessoa sentasse aqui, ó, bem pertinho
do ponto onde era o balanço, e você ficasse aqui na ponta, a pessoa nunca conseguia sair. Por que isso? Uhum. Porque nós temos aquilo que a gente chama de torque. Caramba, que palavra feia. É meio feio. O que que é o torque? O torque vai ser a força que eu vou conseguir colocar ali. Só que a força que eu estou fazendo é diferente da força que sai. Como assim? Deixa eu tentar explicar. Pensa o seguinte, Yuri. Quanto mais próximo eu tô daqui, então, outro exemplo que a gente utiliza para isso é chave. Seguinte, quanto mais próximo eu tô do ponto de movimento, um ponto de movimento aqui, eu tô aqui. E eu quero mover, por exemplo, para cá, ó. Quanto mais próximo eu tô do ponto de movimento, menor vai ser o movimento para eu chegar no local que eu quero, ó. Então, eu vou ter que fazer um movimento menor. Enquanto, se eu estiver muito distante do ponto de movimento, por exemplo, se eu estivesse aqui, olha o tanto que eu vou ter que fazer, a distância que eu vou ter que fazer para eu poder fazer o mesmo movimento. O que que isso significa? Significa que a gente pode compensar a força pela distância. Então a gente pode fazer muita força em um caminho muito pequeno, ou pouca força em um caminho muito grande. Esse é o mesmo princípio do balanço. Então eu posso fazer pouca força e chegar bem para trás, porque eu vou aumentar o movimento que eu faço. Ou eu posso fazer muita força, colocar um gordinho aqui, sentado aqui na ponta, que ele vai dar conta de você. Então, como que a gente calcula isso? O torque, ele é calculado pela força vezes a distância até o ponto de movimento. Então, exemplo aqui, ó. Qual que é a distância para o ponto de movimento que nós temos? É, 50 centímetros. 50 centímetros. E quanto de força que ele está fazendo? Lembrando que nós 100 temos aqui gramas. a gravidade. Como aqui nós temos, tem que passar para quilos, né? 0,1 quilo. Nós temos em Newton, vai ser 0,1 vezes 10. Então, a nossa força, 1 Newton. Então, a gente vai ter 50 vezes 1. Então, qual que é o nosso torque? 50 centímetros por Newton. O ponto todo é, se eu estou mais longe, eu preciso fazer uma força menor do que o cara que está mais próximo. Então, esse cara aqui, ele vai ter que fazer uma força muito maior. Quão maior que a gente, quão maior que ele vai ter que fazer? A gente calcula aqui, ó. 10 vezes x. E ele está em equilíbrio, ou seja, ele está retinho. Ou seja, 10 vezes x deve ser igual a 50, que foi o torque que a gente achou desse cara. Então, quanto que o x deve ter? Nosso x deve ser 5 newtons. Em quilogramas, ele vai ter que pesar 500 gramas. Então, olha como um compensa o outro. Uma distância menor com um peso maior. Uma distância maior com peso menor. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui, ó. Para transformar peso em quilos em newtons é só multiplicar por 10? Isso aí.
Já. Por exemplo, você vai ver quando uma pessoa quer um pneu de carro, por exemplo, vai arrancar um pneu de carro, as pessoas geralmente colocam um cano ou alguma coisa para aumentar a minha chave. Tô ligado, só não é muito ruim tirar. Tem que fazer muita força. Por quê? Por causa do torque. Pneu. É um bagulho grandão que a gente usa. Aqui, ó. O que você faz? Você aumenta. Por quê? Por causa do torque. Se ligou? Então, já que você já sabe disso, quando você for pensar, você lembra da desgraça da chave do pneu. O que você faz? Você coloca uma parada para aumentar, para você conseguir fazer menos força aqui, ó. Pô, imagina tirar um pneu de caminhão. Quão duro tem que ser aquele parafuso. Não um parafuso, era mais. Não um parafuso, sim. Quão duro tem que ser aquele parafuso. Tamanho da paradinha que o cara tem que utilizar para poder Caraca, conseguir tirar. ainda tem dificuldade. Então, quanto maior for, menos força você vai ter que fazer. Então, quando for fazer a prova amanhã, lembra disso. Força vezes distância. Se a distância for pouca, meu torque é pouco. Se minha distância for grande, o meu torque é grande. Por causa disso aqui, ó. A gente compensa a força pela distância que a gente faz o movimento. Então aqui, Deixa eu anotar aí, deixa eu anotar ali. oi? Nota aí. Vou anotar aqui. Eu vou mandar esse PDF aqui para você também. Pode ir? Peraí. Ah, entendi. Agora eu tava meio perdido ali. Pode passar. Então, vamos para a próxima. Aqui ele está perguntando é, qual desses quatro desenhos a gente vai conseguir ter o melhor torque. Esses quatro aqui, ó. Vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. Qual que é o melhor jeito de você tirar uma porca? Qual vai ser o melhor jeito? O melhor jeito vai ser você fazer uma força o mais longe possível dela e perpendicular. Nunca, nunca, nunca a nossa força deve ser assim ou assim. Nossa força deve ser o mais perpendicular possível. Então, olhando aqui os desenhos, esse não é, esse não é, esse não é. É esse aqui, ó. Certinho, perpendicular e o mais longe possível. Vamos
Nós temos a gravitação. Agora eu passar para outro assunto, né? A gravitação de Newton. Que nós temos uma formulazinha, que é a seguinte: a força gravitacional é Gzão, a massa do primeiro corpo, a massa do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que o G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, o que que ele diz para gente? Calcule a força de atração entre duas massas de 500 quilos a uma distância de 5 metros. Então, as duas massas são de 500 e a distância 5 metros. Eu vou jogar tudo na minha fórmula e vou calcular. Então, ó, força gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 500, dividido por 5 ao quadrado. Então, vai ser só isso para calcular a força gravitacional. Como é que você achou esse gravidade aí? Esse aqui, esse Gzão, ele dá É, na questão, tá bom? a questão que vai dar, né? A questão vai dar. Nessa questão que ele não deu, mas na prova ele tem que te dar esse valor aqui. 6,67 vezes 10 a menos 11. Como que a gente faz aqui, ó? 25, eu tenho 25 aqui em cima. Divido um pelo outro. Vou ficar com 10.000. Então, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 10.000, que são 4 zeros. Como que eu faço com esse 10? Como que a gente faz isso daqui? A gente deixa esse cara de lado e só resolve o 10. Quando nós temos bases iguais, a gente faz, te repete a base e soma os expoentes. 4 menos 11 é igual a menos 7. Então, ele quer a resposta com 10 a menos 7. Então, é só o 6,67. Essa formulazinha, só que ele vai te dar as duas massas e a distância. Isso daqui, só para tentar finalizar agora, é aquela formulazinha, lembra? Período ao quadrado sobre o raio ao cubo. É a forma de que Lembra as leis de Kepler? Essa forma. Essa fórmula aqui, ó. Da lei das órbitas. Lei dos períodos, lembra?